inegável o papel central do sofrimento na vida das pessoas, sobretudo no processo de formação da personalidade, combinando a capacidade de suportação com a de confronto. Daí sai a figura humana ao mesmo tempo concessiva e corajosa, generosa e exigente, serena e dinâmica. Assim também o prazer efêmero, saber transformar o sofrimento em ocasião de alegria, enriquecimento próprio, motivação reconstrutiva, é em grande parte a chave da felicidade. Então é importante saber que o papel central do sofrimento na vida das pessoas tem importância. Amadurece-nos, acorda-nos valores. É importante saber fazer com que esse limão se converta numa limonada, como se diz popularmente. Fazer com que esse fio se torne uma teia. E aí, nos diz o autor, saber transformar o sofrimento em ocasião de alegria, de enriquecimento próprio, de motivação reconstrutiva, porque houve um sofrimento, né? É, em grande parte, a chave da felicidade. Nós todos podemos tirar esses elementos de felicidade das nossas horas difíceis. Quando nós sofremos uma decepção, uma frustração com alguém, a gente amadurece. Passamos a identificar que todas as pessoas têm suas limitações e que ninguém jamais nos jurou fidelidade eterna. Então elas têm direito de errar, como a gente. Se nós padecemos uma enfermidade, uma crise de saúde, nesse período a gente valoriza a vida como nunca. Quando a gente fica entre a vida e a morte, como a gente aprende a valorizar coisas pequenas que antes a gente não dava a mínima importância. Como a gente aprende a valorizar as pessoas, que a gente fica dependendo de tanta gente. Da empregada, da enfermeira, do menino que traz o remédio da gente da farmácia. Como a gente aprende a ficar agradecido. Uma amiga que eu tenho e que ficou muitos meses de cama, esteve em coma, saiu do coma, morre, não morre, sofreu várias cirurgias. Uma professora universitária e que era assim a rainha do frevo e do maracatu. Não olhava para baixo. Tinha horror às pessoas simples. Passou esses meses um verdadeiro inferno astral. E ficou boa. Com as cicatrizes, com as coisas. Bem mais magra. E quando ela estava em casa, um mês depois, se refazendo, fui visitá-la. Encontrei-a com um sorriso imenso, o que não era comum. Estava sempre de cara torcida, antes do sofrimento. E ela me disse: Raul, você não queira saber a minha felicidade maior qual foi? Eu digo: qual foi? No dia em que eu me vi em pé, sozinha, debaixo do meu chuveiro, eu podendo novamente me esfregar, me higienizar, que eu passei meses de higiene localizada, de banho na cama, as enfermeiras, e aquilo, além de me constranger, me deixava irrequieta, porque eu queria tomar um banho. Eu agradecia a quem me banhava, mas eu não via a hora. Agora eu sinto o valor da água no meu corpo. Antes eu tomava um banho correndo para sair para trabalhar. Agora eu curto o banho que eu tomo. Eu agradeço a Deus a água que cai sobre mim, o frescor que me projeta. Agora, eu passo no prato e tiro um pedacinho de carne com a mão e levo à boca. Antes, eu achava que isso era a ruína do society. Pegar as coisas com a mão. Para eu comer um tiragostinho em casa, a empregada tinha que forrar a mesa no lugar, botar o pratinho, os talheres, para eu beliscar uma coisinha. Aprendi a pegar o palito na cozinha, fisgar um pastelzinho, sair comendo. A minha vida ficou mais simples, Raul, porque eu já podia ter morrido.
Então eu vi que toda aquela loucura que eu fazia, que eu gostava, não interferiram em nada no meu processo de saúde. Só o amor dos outros, a atenção dos outros, a dedicação do meu médico. Eu comecei a olhar coisas que antes eu achava que as pessoas não faziam mais que sua obrigação. Mas quando a enfermeira me perguntava assim, está muito quente? Quer que eu resfrie um pouquinho a sua sopa? Aquilo não era obrigação dela. Eu comecei a ver como é que as pessoas são capazes de dar um pouco mais de si. A segunda milha proposta por Jesus. Se alguém te pedir caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Ou se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Daí então, ela ficou uma mulher completamente diferente. Já se vão 5 anos desse episódio e ela continua uma mulher excelente. Mudou com o sofrimento. Quando desencarna um familiar nosso, um ente querido nosso, e que a gente vê aqueles vizinhos para os quais a gente nunca tinha dado importância, como eles acorrem, como nos atendem, como nos entendem, como tem expressões de conforto, às vezes não sabe falar nada para nós, mas vem com uma aguinha com açúcar, se encosta do lado, faz um carinho na nossa cabeça, coloca a sua mão na nossa mão. Elas querem dizer, eu estou aqui, conte comigo. Amigos que a gente não levava muito a sério. Fulano parece meio doidinho, Beltrano parece não regular bem, mas nessa hora como eles são prestativos, dedicados, delicados, afetuosos, numa hora em que o nosso coração parece uma passa, parece esmagado. Nós descobrimos tanto valor nas pessoas, que depois se torna difícil gratificar. Em todos os nossos lances de sofrimento, há aprendizados em todos os níveis que vão gerar para nós felicidade. Uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida menos rebuscada, fazendo-nos mais felizes.